tempo. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Esta mensagem, esse trecho aqui, muito interessante, porque nos faz refletir que tudo vai passando. As raças, as cidades, raças que não existem mais, outras que foram sendo criadas a partir da aproximação e da fusão de outras raças, as ciências que são criadas e são superadas, as teses que passam também, tudo no seu tempo para aclarar as experiências humanas. Nós, humanidade, vamos recebendo revelações científicas ou de ordem divina de acordo com o nosso caminhar, ou seja, conforme a sociedade vai evoluindo, progredindo, conseguimos entender o que antes não entendíamos. Basta verificar que hoje nós podemos verificar o quanto nós já conseguimos fazer, realizar e compreender que nós mesmos, nesta encarnação, não conseguimos há pouco tempo atrás. Há pouco tempo, caso sim de uma semana, quem foi? Acho que foi Valéria que falou, não sei quem disse. Olha, eu tenho um filho de tal idade, 20 e tantos anos, e um outro de outra idade. Como eu já consegui trazer valores e virtudes diferentes para esse meu filho atual, porque mais novo, porque neste período, tanto que eu aprendi na minha reencarnação. Então, se nós olharmos para o passado, nós fazíamos atrocidades, achando que era normal. Até pouco tempo atrás, fazer brincadeira pejorativa com a cor da pele de outro ser humano era uma coisa legal. Como diz algum aí, brincadeira sadia, e que não tem nada disso. Rir da sexualidade das pessoas era uma coisa natural. Hoje nós sabemos que tem um sentimento por trás daquilo, tem um ser humano. Então as revelações vêm acontecendo em nossas vidas de acordo com as nossas evoluções. As revelações de ordem divina também. Nós temos em Moisés, e no seu trabalho de trazer a ideia de que Deus é um ser único, o Pai de todos nós, que os Espíritos dizem para Allan Kardec que é a inteligência suprema e a causa primeira de tudo. E Moisés também traz os 10 mandamentos que ele recebeu no monte, não foi assim? Moisés subiu ao monte, orou e desceu de lá com os 10 mandamentos. Da onde que veio isso? De benfeitores, certamente, de espíritos. E ele certamente recebeu aquilo usando de suas faculdades mediúnicas, porque ninguém tinha poder de escrever na pedra ou na madeira. E ele recebeu ali num efeito psicográfico, que está registrado na Bíblia, os 10 mandamentos. Então ele conduziu as pessoas, nós, humanidade, naquela época, para entendermos que Deus não é um bezerro de ouro, não é aquela maior montanha, não é a chuva, a deusa da chuva, mas é um Pai que tudo comanda, o ser todo-poderoso, onisciente, onipotente. Este Deus, que nas outras leis Moisés também trouxe a ideia de que era leis de Deus, mas não eram, ou seja, todas as outras demais leis que Moisés estabeleceu para a sociedade da época da qual ele era um líder, eram leis devidas na sociedade. Mas por ser ele, Moisés, o líder, uma referência de religiosidade, naturalmente as pessoas entendiam que eram leis de Deus, e não eram. Por exemplo, se hoje nós estamos no trânsito maravilhoso de Cuiabá e aquela coisinha acende lá, luz vermelha, o que é uma lei aquilo lá? Que o carro tem que parar, alguém vai atravessar. É uma lei que a sociedade criou para as convenções sociais. Todas as leis da época de Moisés, as pessoas achavam que eram leis divinas, mas eram leis de convívio social. Os 10 mandamentos, sim, ali está consubstanciada a lei de Deus. Mas a sociedade teve necessidade de receber ainda outras revelações, e a segunda é a vinda de Jesus, porque nós já tínhamos alcançado um ponto de maturidade espiritual. Necessário era a vinda de Jesus para trazer novas lições,
Mas ele, Jesus, disse: ainda tenho muito mais a dizer. E revelou, prometeu, que no momento exato viria um Consolador que retiraria o véu sobre todas as verdades que naquele tempo nós não tínhamos capacidade para compreender. Ou seja, as revelações vêm acontecendo conforme o tempo vai passando e nós, humanidade, vamos evoluindo. Mas quando nós não conseguimos evoluir por nós mesmos, ou quando nós prejudicamos a sociedade com a nossa conduta equivocada, basta o quê? Um sopro divino. E mais adiante, Emmanuel coloca: é ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. Esta mensagem que nos dá muita esperança e mais uma vez nos religa a Deus, mostrando que nós não estamos perdidos. Ainda que muitas vezes nós pensemos: olha, esse negócio de transição não é verdade não. Olha quanta violência, quanta corrupção, quantos crimes, quantas coisas erradas eu ainda pratico. Então essa conversa de que a Terra está passando para um mundo melhor parece que não é real. Será que não é? Basta nós verificarmos que nós também estamos avançando. O espírito Joana de Ângeles diz que se equivoca a pessoa que se coloca num patamar que ela não alcançou ainda. Da mesma forma que se equivoca aquele que não reconhece o que já consegue fazer, o nível que já alcançou. Então nós estamos avançando. E quando nós não conseguimos por conta própria, Deus não faz por nós? Se um filho pede pão, o pai dá pedra? É pai ou não é? O que nós fazemos pelos nossos filhos? Damos a nossa vida, o nosso coração. Se o filho precisa de alguma coisa, o pai naturalmente se desdobra. A mãe também. Mas é natural que Deus, sendo nosso pai, um sopro dele, da vontade, faz com que nós consigamos avançar um pouco mais. Continua Emmanuel dizendo: seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela justiça suprema. E aqui não é STF, tá, gente? É a suprema justiça verdadeira, que legisla do alto para todos os mundos do universo, e podem visitar outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. O que está dizendo aqui? Os espíritos superiores, aqueles que se esforçaram, todos são criados simples e ignorantes. Deus deu a cada um uma missão, mas são criados sem saber nada. Uns avançam a passos mais largos porque são menos reclamadores, porque nós sabemos que a queixa ocupa o lugar do agir, do pensar responsável. Mas nós, quando ficamos murmurando, deixamos de avançar. Outros espíritos avançaram já. Esses que já se encontram mais evoluídos, pelos seus esforços, são premiados com o quê? A gente tira férias, vai para Várzea Grande? Poconé? Eles vão para outros planetas e tem aula, estudam, passam uma temporada lá, regressam como missionários, reencarnando em igrejas, em religiões, nas universidades, e cada vez mais nós estamos vendo inúmeros espíritos jovens, como todos nós somos jovens aqui, com missões, como pesquisadores, como educadores. O próprio Emmanuel, ele está trazendo aqui praticamente a história da vida dele, porque nós conhecemos a história de Emmanuel no livro que foi feito depois deste aqui, há 2000 anos. Quem não leu, vale a pena ler. Sobretudo no final do ano, na época de Natal, fica mais gostoso ainda, porque conta a história dele, de um senador orgulhoso, arrogante, conhecedor da lei, e se achava, né, a última bolacha do pacote, porque ele era senador romano, grande coisa, né? É um ser humano, mas achava-se que era o poderosão, e tratava as pessoas com arrogância, muitas vezes sem perdoar. Fizeram o mal sem querer para... Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Para um filho, para uma filha dele, e ele já quis culpar uma pessoa que não teve culpa nenhuma, castigou, puniu, e a mulher dele se torna espírita, Lívia Lentulha. Razão pela qual nós estamos cheios de Lívias aí nos filhos dos espíritas, não é? Lívia se torna cristã. Eu não vou contar o livro todo não, mas no livro 50 anos depois ele retorna, o arrogante, como escravo, com um nome muito bonito, Nestório. Quase Nestor, né, mas está lá.
Mas aí é muito interessante que ele retorna depois no livro Renúncia, como Padre Damião. Ele retorna várias vezes, inclusive como fundador de São Paulo, junto com José de Anchieta, reencarnado como Padre Manuel da Nóbrega. E vem ali inspirando Chico Xavier, e segundo o próprio Chico e Divaldo Franco nos revelam, Emmanuel já está reencarnado desde o ano 2000 no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Então nós vamos perceber o quê? Que os missionários aprendem e trazem suas lições. Nós também podemos trazer isso para nossas vidas. Aquilo que nós aprendemos, podemos compartilhar. Razão pela qual muitas vezes, quando nós nos tornamos espíritas, fica até chato, né? A gente quer explicar tudo. Porque na reencarnação passada, tomemos cuidado com essa coisa que tem uma tendência em nós de fazer. O fato é que aquilo que faz bem para nós, dá vontade de compartilhar com quem a gente gosta. É natural que isso aconteça. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários, que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria. Nós não estamos na vida material, nós somos espíritos reencarnados nesse momento, ajudando a Terra a evoluir. E o livro traz então essa ideia de que existem pessoas que foram encaminhadas para a Terra como missionários. Ainda estão reencarnando, mas vieram já antes de Jesus e continuam vindo. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro. Tudo isso aqui, gente, é a introdução do livro. Não vai dar para falar tudo em pouco tempo. É um convite que nós possamos nos permitir esta leitura que é muito agradável e salutar. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, na indumentária humilde de escravos. E em vão os ditadores conclamaram, e conclamam ainda, os povos da terra para o morticínio e para a destruição. O que ele está trazendo aqui? A lei de liberdade, a lei de causa e efeito, que nós somos convidados a desenvolver virtudes, humildade, amor. Os poderosos retornam como humildes. Tudo isso ele está dizendo aqui. E tudo isso passa, mas o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. O amor e o bem é para isso que nós estamos fadados a nos destinar. Nós somos criados para o amor, para o bem. Então todas as vezes que nós agimos para conosco mesmo, e naturalmente para com todos que convivem conosco, e para a humanidade, no amor e no bem, estamos cumprindo a nossa missão de espíritos imortais criados simples e ignorantes, destinados a ser felizes. Sermos felizes. Obrigado, João. A alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou. Na caminhada dolorosa das raças, Ele é a luz do princípio. Nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Jesus não é somente o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para que nos sirva de modelo e de guia. Ele é isso, mas é muito mais. Ele é o sublime escultor. Ele é o grande arquiteto do planeta. Ele é o governante do nosso planeta. Nós sabemos que cada um de nós temos benfeitores espirituais que cuidam da gente. Não é assim? Desde do nosso momento na erraticidade, quando estamos programando a nossa reencarnação, um espírito é designado pelos líderes para que possam nos acompanhar. Chamamos de benfeitores, de guia, de mentor, de anjo de guarda, seja que nome nós quisermos dar. Nós temos alguém que nos ama e que nos cuida. Um principal, mas temos outros tantos. Da mesma forma, a família tem, o conjunto familiar, um benfeitor espiritual principal. Da mesma forma, o centro espírita, a empresa que faz um trabalho correto, a escola que se esforça para ser uma instituição do bem, todos têm benfeitores espirituais. O bairro, a cidade, eleitos por merecimento. Não é na nossa urna eletrônica, não. É por autoridade moral. Nós sabemos pela revelação espiritual que Mato Grosso tem um líder espiritual, conhecido vulgarmente como Bispo Dom José. Já ouviram falar da Praça Bispo? Ou da Estação Bispo? Em homenagem a José Antônio dos Reis, que foi o primeiro bispo de Cuiabá. E quando a cidade passou por convulsões, por doenças, e muita gente foi embora, inclusive da igreja, ele permaneceu,
cuidando das pessoas. Teve uma vida toda nesta reencarnação de cuidado para com o próximo. Mas antes da reencarnação já era o líder espiritual de Mato Grosso e continua sendo. Nós temos em Ismael, designado diretamente por Jesus, como narra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael, o benfeitor principal da terra do Cruzeiro do Sul, que é o nosso Brasil, com a missão desde o princípio, quando os primeiros navegantes, espíritos missionários reencarnados descobriram o Brasil. Ele está ali acompanhando, cuidando, participando de todos os momentos. E a Terra? Jesus é o líder espiritual do planeta Terra. Quando a Terra é criada, quando do Sol, uma massa se desloca do Sol, incandescente e altas temperaturas, entra em certa distância em relação ao Sol e começa a fazer seu movimento em órbita natural, já estava desde o princípio. Jesus é o princípio, Jesus na liderança do planeta. Então as coisas acontecem na evolução planetária dentro de uma lógica, de uma previsão para o nosso bem, ainda que muitas vezes nós deixamos de perceber, porque muita maldade existe ao nosso derredor. Nós temos então, podemos dizer que neste livro nós temos 4 reflexões principais. Existem outras tantas, mas destacamos essas 4 aqui. Nós estamos em viagem, nós espíritos encarnados, a trajetória de cada um de nós na Terra, a trajetória que fazemos em grupos. Jesus é o Cristo inconfundível, e a vinda de outros missionários, o despertar da consciência para a realidade espiritual da vida. Falando que nós estamos em viagem, vamos perceber que a Terra não está no acaso, como nenhum planeta, como nenhum asteroide, como nenhum aperto de mão acontece por acaso. Tudo existe dentro de uma lógica, e nós podemos contribuir para o bem ou para o atraso, de acordo com aquilo que fazemos na Terra com as nossas vidas. Houve então, segundo o Espírito Emmanuel, a reunião da comunidade de espíritos puros. Que comunidade é essa? Líderes planetários dos planetas e dos sistemas estelares se reuniram como iguais que são, todos espíritos crísticos, em diversas reuniões, mas apenas 2 vezes este grupo se reuniu nas proximidades da Terra. A primeira foi quando decidiu-se que seria formado o planeta Terra, quando saiu essa massa do Sol e dali, daquela massa informe ainda, depois se formou o planeta. E a segunda ocasião em que essa comunidade se reuniu foi quando a humanidade já estava às vésperas de alcançar sua maioridade espiritual, e era necessária a vinda do líder do planeta, que encarnou uma vez, e foi Jesus. Mas nós não estamos aqui, mais uma vez lembrando, no acaso. Estamos reencarnados e não lembramos o que vivemos no passado, tampouco no mundo espiritual, no nosso período de raticidade. Mas onde quer que estejamos, as revelações estão aí, e a ciência comprova e estuda que existe uma lógica, uma destinação salutar para o nosso planeta. Os primeiros tempos no orbe. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, que é o Sol, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios, distanciando do Sol cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros e deslocando-se no espaço com velocidade diária de 2 milhões e 500 quilômetros em torno do grande astro do dia do Sol. Que força é essa? Que inteligência é essa? Que faz com que se crie um planeta, se distancie de tal forma que aquela distância se torne possível a vida humana. Cria uma série de leis lógicas para que a vida possa acontecer dali a alguns milênios de anos.
Que força é essa? Que inteligência é essa? Emmanuel nos mostrando mais uma vez, no livro A Caminho da Luz, a importância de Deus e a nossa religação com Ele, enquanto suas criaturas. O divino escultor que é Jesus. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com suas legiões de trabalhadores divinos. Vejamos, Jesus nunca trabalhou sozinho. Nunca trabalhou sozinho, sempre teve equipe consigo, sempre trabalhou em conjunto, razão pela qual muitos espíritos, desde os primórdios do planeta, enxergaram nesses benfeitores espirituais muito próximos a Jesus, outros deuses ou semideuses. Daí a crença de que existia um deus da chuva, um deus do Marte, um deus Vênus. A mitologia grega toda sai dessa ideia, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe naquele momento, que a sabedoria do Pai deslocou do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Estatuiu regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera, da estratosfera, ou seja, tudo que nós estudamos nas escolas, nas universidades, toda a lógica, todas as leis das ciências que as ciências descobrem, tudo foi criado por Jesus e seus trabalhadores. Não foi uma invenção. Nós não estamos largados, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Tudo o que acontece há uma lógica para que esteja acontecendo. E ele preparou tudo naquele momento de formação para que milênios depois fosse possível a vida humana na Terra, para que nós pudéssemos viver, nascer, viver, morrer, progredir sempre, como diz Allan Kardec, e sair vivendo. Então, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos da sua finalidade, vejamos, quando a engenharia mais moderna de hoje constrói edifícios sobre bases móveis para que possa acontecer um terremoto e o edifício continue cumprindo a sua finalidade, a Terra também tinha uma finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal de beleza foi uma preocupação dos primeiros momentos. Então vejamos como é interessante. Artistas da espiritualidade. Quando os artistas fazem uma obra, deixam a sua marca, registram ali. Quando Paulo Estevão escreve uma música, ele assina, seja como médium, que recebe por inspiração muitas das músicas. Quando um artista pinta um quadro, assina ali seu nome. Nós vemos que artistas da espiritualidade se ocuparam com as construções das belezas das pequenas células, nos primeiros seres vivos. Tudo que existe, por mais feio que possa parecer, tem um motivo, uma razão e uma beleza. O ser mais insignificante, a ameba, a barata. Vocês gostam de barata? Barata, aranhas. Certa vez estava fazendo uma palestra lá em Nortelândia, uma aranha foi descendo assim, ó, caranguejeira. Eu não sei se eu alertava, se eu falava, o pessoal saia correndo. Tem uma beleza naquilo, tem um motivo de estar existindo e causando um equilíbrio ecológico. E a beleza que está nos olhos de quem vê foi uma preocupação para que nós pudéssemos viver. E vivendo é o título da música que o grupo vai fazer para nós agora.
a trajetória espiritual que fazemos em grupos, a história das raças. Nós poderíamos falar muito tempo a respeito desse assunto, da importância das raças egípcias, hindus, da criação da Europa, da descoberta da Europa, mas nós podemos extrair desse trecho aqui, o principal é que para que o planeta tivesse um alcance, uma evolução que a história não consegue registrar, porque nós vivíamos ainda antes da chegada, da vinda, da formação do corpo do que seria o homem, aconteceu um fenômeno interessante. No sistema de Capela, Capela é um sistema solar como é o nosso Sol aqui, um sistema estelar. Capela ou Cabra, na constelação do Cocheiro. E aconteceu um fenômeno que foi, este planeta alcançava um nível de evolução que não comportava mais espíritos rebeldes, renitentes do mal, egoístas, orgulhosos. O planeta já estava em ponto de passar por uma outra fase evolutiva e certos espíritos não tinham mais como continuar reencarnando naquele planeta. Foi então que os líderes, a comunidade dos espíritos puros, se reuniram e decidiram que num mundo local muito, muito distante, chamado Terra, muito similar àquilo que viviam naquele planeta, na constelação de Capela, seria o planeta que poderia albergar aqueles espíritos, momentaneamente, a fim de que eles passassem um período de depuração, de provas e expiações, e fosse-lhe oferecida então a oportunidade de regressar ao seu planeta, regressar ao convívio com seus afetos. Naquele momento então, Jesus recebe aqueles espíritos amorosamente, acolhe o sofrimento de cada um deles, porque imaginemos, ficar um pouquinho longe dos nossos afetos não é agradável, passar centenas de séculos distantes não era nada agradável. E foi o que aconteceu com aqueles espíritos considerados aqui na Terra como os capelinos. Vieram para contribuir com a evolução do planeta Terra, quando nem forma física existia o homem ainda. Então os caracteres que eles trouxeram serviram para imprimir a forma perispiritual da qual nós nos utilizamos hoje, os capelinos. Então ajudaram o planeta Terra, contribuíram, viveram, mas sempre com aquela ideia de que queriam voltar para o seu mundo. Viveram com aquela ideia de que havia um mundo muito melhor do que a Terra daquela época, de tempestades constantes, de animais violentos, de falta de mínimo de tecnologia, e lá eles já eram mais evoluídos do que a Terra é hoje. Imaginemos essa situação. Foi o que aconteceu, e Emmanuel registra. Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os campos imensos de lutas que se desdobravam na terra, abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então vejamos, eram convidados a exercitar solidariedade e amor, e aqueles que cumpriam as suas missões, para esses eram facultadas a oportunidade de regressar ao sistema de Capela. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a luz de Capela, um sistema com 2 sóis, 2 estrelas, com todos os seus familiares, com todas as suas conquistas, e ele aqui na época do homem da caverna. Dos capelinos geraram os grandes povos, as tradições do paraíso perdido. Por quê? Eles queriam voltar para o paraíso,
que era o planeta deles no sistema de Capela. Essa ideia de que havia um paraíso, que havia então a raça adâmica, criada pelos capelinos, sucessores de Adão, segundo as crenças simbólicas. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Então a raça adâmica, que são os capelinos, e criou-se entre nós aqui a ideia de que existia um paraíso, que foi perdido, que os anjos foram caídos do paraíso. Tudo isso vem desse degredo dos capelinos para a terra. Com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades de sentimentos e linguísticas que associavam no sistema do cocheiro. Então vejamos, aquelas afinidades que eles já tinham lá, trouxeram para cá. É como se nós reencarnássemos em grupos constantemente e criamos sintonias e afinidades entre nós. Vamos sempre nos reencontrar em grupos familiares, em grupos de trabalhos, na família espiritual. Lá também, os grupos das centenas de capelinos que reencarnavam se aproximavam e foram cada um sendo colocados, se buscando na terra e renascendo, formando os árias, os egípcios, o povo de Israel e a Índia. Então são os primeiros 4 povos que cresceram graças à vinda dos capelinos. A história não consegue registrar como que de repente a humanidade dá um grande passo, e todos os estudiosos que vão olhar para trás na história da humanidade percebem, mas como de repente esse grande avanço? Dizem que é o elo perdido. Como é que a humanidade cresceu tanto? Está explicado no livro A Caminho da Luz. Mas já existiam na Terra a raça amarela, os orientais, e a raça africana, a primeira raça da humanidade. Então nós somos filhos em viagem. Estamos viajando, construindo a nossa felicidade individual, mas coletiva também. Imaginemos que estamos nós dirigindo o carro lá, casal, atrás os filhos. Viajar com o filho é uma beleza, né? Porque eles não brigam, não discutem, não querem pegar o espaço do outro. Assim no plano espiritual evoluído, porque aqui na Terra dá trabalho viajar com filhos, mas os pais fazem tudo para que os filhos viajem de forma harmônica, cresçam, aprendam, evoluam. Nós evoluímos em conjunto, e podemos perceber como é bom percebermos que somos todos irmãos, avançando junto com a Terra. O bem que nós fazemos é útil para quem? Primeiro para nós, mas o bem que nós fazemos aqui repercute em toda a humanidade. O bem que nós fazemos hoje não tem prazo de validade, tanto em retorno para nós mesmos, como alcança aquelas pessoas que estão em sintonia de receber a nossa energia amorosa. Diz Emmanuel: tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as ofereceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente missionários e mensageiros. Jesus encaminha sucessivamente missionários, mensageiros, acalmando o coração daqueles espíritos que já queriam regressar ao seu planeta, principalmente registrando ali na história no povo egípcio. E o livro A Caminho da Luz conta todas as histórias do porquê das pirâmides, de todos os segredos que eles queriam deixar para a posteridade, mas eles guardavam a promessa de que voltariam para o seu planeta. A grande maioria voltou. Os mais teimosos continuam. Dizem alguns que muitos deles são espíritas hoje, que estão no Centro Espírita Joana d'Arc, no domingo, 20 de outubro. Terceiro assunto importante é que Jesus é o Cristo inconfundível, como diz Emmanuel. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. Na época que quem nascia rico tinha que ser rico, quem fosse pobre tinha que ser pobre, quem era escravo morreria escravo, que nós não poderíamos ousar nos relacionar com pessoas de outras classes sociais, outras castas. Ele veio dizer que nós somos irmãos, que a fraternidade é algo real nas leis de Deus, que nós podemos amar, perdoar, oferecer a outra face, amar até quem nos faça mal. De que forma? Orando pela pessoa,
não criando obstáculos ante uma possível reconciliação. Jesus é o amor exemplificado. Que alegria para nós é hoje termos acesso ao seu Evangelho, o seu grande legado. É a nossa verdadeira alegria cristã, que é o título que nosso Paulo e o grupo vai cantar para nós.
Inúmeros. André, Alok, por favor. Inúmeros missionários chegaram à Terra, foram encaminhados. Nós poderíamos citar vários deles, mas o tempo não permite. Podemos lembrar que Sócrates não é o do Coríntios. João já olhou de um jeito aqui, não é aquele que também é um herói para nós, né? Para alguns, só alguns sofredores. Sócrates, segundo o Espírito Emmanuel, talvez seja um dos espíritos mais próximos a Jesus em exemplificação, em trabalho de liberdade, igualdade e fraternidade. Paulo de Tarso, que segundo o livro A Caminho da Luz, foi escolhido a Jesus no plano espiritual para que reencarnasse na Terra, tivesse contato com a lei mosaica, e ele fosse convidado a servir a Jesus depois de ser um grande perseguidor. E nós, graças a Paulo de Tarso, temos hoje o Evangelho cristianizado, humanizado, real, possível de ser praticado graças às suas cartas. João, o apóstolo mais jovem, seguidor de Jesus. Jesus na cruz de braços abertos, João estava ali, o único que acompanhou Jesus naqueles momentos. E ele diz ali: mulher, falando para Maria, eis aí teu filho. Filho, eis tua mãe. Demonstrando que todos somos irmãos. Todos nós, na humanidade, somos a grande família, cristã ou não, mas somos irmãos. João, interessante, o livro diz isso. Ele foi chamado em desdobramento pelo sono ao encontro de Jesus, recebeu informações, alertas, advertências, regressou e escreveu o Apocalipse, as coisas que poderiam e estão acontecendo. E ele reencarna como Francisco de Assis, na Itália. Novamente na Idade Média, pós-Inquisição, mas ainda vivendo aquele momento em que se compravam os perdões, as indulgências, ele vem trazer que é importante amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido. Francisco de Assis é um dos grandes missionários. Jan Hus. Jan Hus era um sacerdote em Praga, cerca de 100 anos após a vinda de Francisco, que ele tinha a ousadia de pregar nas suas missas na língua do povo, porque naquela época a ordem da igreja era que só se falasse em latim. Imagina que ninguém entendia nada, porque se falar em latim aqui para nós, que somos da língua portuguesa, que é latina, a gente não entende nada, quanto mais lá em Praga, onde hoje é a República Tcheca. Ninguém entendia, e ele teve a ousadia de falar do Evangelho de Jesus, descumprindo uma ordem da igreja, e as pessoas sentiam as belezas, a alegria cristã do Evangelho. Um fenômeno interessante é que as pessoas que lotavam a igreja e ficavam do lado de fora, também escutavam no momento que não existia alto-falante, não existiam esses instrumentos que fazem as vozes ecoarem, e as pessoas sentiam as palavras de Jan Hus. O que aconteceu? Muita inveja daqueles que não tinham essa coragem de pregar o Evangelho verdadeiro, e ele foi denunciado, julgado, condenado como herege, passou anos num calabouço, adquiriu pneumonia, ficou doente, foi condenado à morte. Foi levado, amarrado, colocaram nele um chapéu de bruxo, ridicularizaram de todas as formas, e ele foi amarrado a um madeiro com lenha em volta, atearam fogo. E ele diz a frase que se tornou célebre na história, de que hoje vocês assam o pato, porque Rus na tradução significa pato, mas um dia virá um cisne de luz que voará tão alto que as labaredas da injustiça, da maldade, da Inquisição não alcançarão. E ele reencarna então em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, como Hippolyte César Rivail, que traz a terceira revelação, porque a humanidade já tinha alcançado este ponto de evolução, aquele que nós conhecemos como Allan Kardec, um ser tão evoluído que pôde dialogar de igual para igual com o Espírito de verdade, com Jesus, e com outros tantos que respondem às 1019 perguntas que ele formula em O Livro dos Espíritos, nos trazendo a maravilha que hoje nos conduz, para nós que permitimos, uma filosofia de vida que tem base na ciência, que é fruto de estudo e consequências religiosas. Filosofia, ciência e religião.
Estamos encerrando já nosso encontro, nossas reflexões. Somente lembrar que nós todos estamos a caminho da luz, juntos. Que bom para nós, que bom podermos estar acolhidos num centro espírita, na doutrina espírita, nessa filosofia cristã que nos liberta de conceitos preconceituosos, que nos ensina o caminho que é possível trilhar, que não é uma fantasia o Evangelho, é algo factível em nossas vidas. Nós podemos sim, a cada dia, construirmos a nossa felicidade, estarmos constantemente a caminho da luz, ao caminho do infinito. A última canção do grupo é No Infinito, depois vamos fazer a nossa prece. Quero só dizer que as músicas do grupo espírita de canto, Além da Voz, é um grupo que só reproduz, só trabalha com músicas espíritas, do movimento espírita, muitas delas recebidas mediunicamente. Nada contra as outras, mas é que um grupo espírita que tem esse compromisso de fazer o trabalho das músicas espíritas. Nós agradecemos novamente a cada um, ao Paulo, pela oportunidade de estarmos juntos. No Infinito. Paulo, depois da música você faz um solinho para fazer oração. Senhor, Tudo é pureza.
Vamos orar? Senhor Jesus, benfeitor amigo de cada um de nós, do nosso planeta e de toda a humanidade, o escultor das nossas almas, médico que nos atende nos momentos da dor, do sofrimento. Somos muito gratos, Senhor, pela bênção dos momentos em que nos reunimos em Teu nome, a fim de nos nutrirmos de palavras que nos abastecem, nos trazem as energias, o roteiro, nos trazem as forças para continuarmos caminhando contigo, fazendo o melhor que seja possível em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela doutrina espírita, pela sua vinda e de tantos missionários tão significativos ao longo dos tempos. Pedimos, Jesus, que continue conosco, porque somos tão falíveis ainda, temos tantas dificuldades de praticar essas lições que nós estamos aprendendo, sentindo, mas nós sabemos que é possível aprender contigo, que contigo o fardo fica mais leve, que é possível sim, Senhor, sermos mais brandos, humildes de coração. Pedimos que abençoe a nossa casa espírita, os nossos lares, os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, e que as nossas melhores vibrações, nossas energias aqui colhidas pelos benfeitores do mundo maior, possam servir para balsamizar as feridas daqueles irmãos que sofrem nos presídios, nos hospitais, abandonados, enclausurados dentro de si mesmos em momentos de tristeza e de depressão. Abençoa, Senhor, os nossos melhores propósitos. Continue contando com a gente, acreditando em nós, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Aqueles de nós que formos fazer uso do passe, seremos encaminhados ordenadamente, em fila, e o Tiago tem recados para dar. Pode ser. Meus amigos, deixa eu só...